Olá, chegando aqui para mais um vídeo desse especial que eu chamei de Raiva, Perdão e Compaixão, onde a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse material que vai fazer parte da travessia da raiva ao perdão, abrindo espaço para compaixão, que vai iniciar dia 9/9. As inscrições encerram dia 8, mas esse material vai ficar aqui gratuitamente para a gente trazer mais consciência para esses temas que muitas vezes são pouco falados, né, pouco discutidos. E hoje eu trouxe aqui o livro da Raiva, O Vulcão que Nos Habita, escrito pela Paula Quintão, que vai ser um dos livros base que vai acompanhar quem vai fazer parte dessa travessia, né? Para quem for da travessia, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Aqui eu quero trazer alguns tópicos, né? Eu fiz alguns recortes aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa raiva. Então, quem escreveu o prefácio foi a Candice Pome, que é consultora e mentora de longevidade, né? Uma psicóloga especialista em gerontologia. O perfil dela no Instagram é o @beyondage. E ela vai falar, ela começa falando sobre a raiva, né? Sobre esses sentimentos que a gente chama de não nobres, né? Ela coloca isso entre aspas, né? Que ela vai dizendo que existe nobreza nesses sentimentos, né? Mas muitas vezes a gente não quer senti-los, né? E eles podem servir como um combustível, né, para tirar a gente desse buraco, para fazer com que a gente retome a vida com força, com vitalidade, né? E ela diz também, né, que se a gente resiste a essa raiva, ela se torna mais pesada. Então ela fala, usa um termo, né, em inglês, que é o surrender, que seria uma rendição, né, para a gente se entregar. Então ela diz assim, né, tem uma palavra em inglês que eu acho ser perfeita para descrever esses momentos: surrender, ou em português, rendição. É nesse ato de render-se a um sentimento nada nobre, entre aspas, que encontramos um lugar de força bastante diferente. Então, ela vai falar sobre essa questão da raiva, né? E ela diz assim, né, que a raiva, ela raramente ela vem sozinha, né? Ela carrega outras coisas juntas, né? E que para a gente poder passar por isso existe um tempo, né? Como se a gente fizesse uma travessia ali num deserto, né? E que só cada pessoa pode cruzar, né? Esse caminho. E ela diz assim, né? Se analisarmos detalhadamente a complexa estrutura que compõe a raiva, percebemos que ela nunca se apresenta sozinha. E talvez seja exatamente por isso que sentir-se com raiva seja tão incômodo para quem sente como para quem assiste, né? Então a gente fica incomodado com aquela raiva e quem está vendo a gente sentir raiva, né, e expressar essa raiva também fica incomodado, né? E ela diz: muitas vezes a raiva vem acompanhada por surpresa, decepção, arrependimento, culpa, tristeza e ira. Por isso, a raiva não cessa do dia para a noite. É preciso tempo para cruzar a aridez desse deserto que só você pode atravessar, né? A ideia de eu ter pensado em fazer essa travessia é justamente isso, né? Claro, a travessia vai ser individual, cada um vai fazer a sua própria travessia, mas a gente estando em grupo, a gente ancora essa energia, né, para poder passar por isso, para a gente poder pegar os aprendizados que essa raiva vai nos trazer, né? E aí ela fala que ela teve uma experiência de lidar com a raiva dela e que a Paula Quintão, né, que é a autora do livro, também a convidou para dar uma aula falando sobre a raiva. E aí ela disse que a partir dessa vivência, né, ela conseguiu transformar esse fogo bruto em chama clara e permitiu ela agir, né, com coragem, com criatividade. Falou que mudou, né, o servir dela, né? Os meus trabalhos a partir daí ganharam mais ousadia, intenção, visibilidade e especialmente identidade. E outras frasezinhas que eu queria citar aqui do prefácio ela fala, né, de todos os aprendizados, o mais importante para deixar aqui registrado é que o fogo da raiva, como bom elemento de ação, inevitavelmente irá nos atravessar diversas vezes ao longo da vida. E dar passagem e destino a esse sentimento é fundamental. Então, claro, a gente vai fazer essa travessia, mas essa travessia é um início, né? A gente vai de tempos em tempos a gente sente isso e a gente passa por isso, né? Só que é fundamental dar passagem e destino para esse sentimento, né? E ela diz: mas vale ressaltar que a raiva pode entrar, ela só não pode ficar. Então a ideia é a gente dar passagem, né? A gente olhar para ela, sentir isso, mas deixar ela passar.
E por fim ela diz, né, desejo também que as próximas páginas possam te inspirar e te ajudar a encontrar a nobreza dessa força arrebatadora. E então, assim, a ideia, né, dessa travessia e do livro também é justamente a gente poder olhar para essa raiva, né? Aí a gente, depois disso, a gente tem a introdução e tem também a primeira parte do livro, né, que é aceitando o convite, olhando a raiva de frente. E aí eu vou falar sobre essas outras partes do livro em outros vídeos, né? Então, se você gostou, compartilhe, comente, né? Curta aqui, envie para outras pessoas. Se você sentiu de fazer parte dessa travessia, então as inscrições se encerram dia 8 de setembro, mas os vídeos vão ficar aqui gratuitamente para a gente trazer mais consciência, então, para essas questões, tá certo? Qualquer coisa também, só me escrever aqui que eu respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.